Redes humanas. Fala galera! Hoje vamos trabalhar com a Revolução Industrial do século XVIII e que se estende até o século XIX. Aqui é importante nós fazermos uma experiência, nós fazermos uma testagem. Vamos fazer o seguinte, observem tudo que está em torno de vocês, tudo que está à volta de vocês. E vamos perceber que quase tudo que nos cerca veio de um processo industrial. Desde a tinta que reveste as paredes até o piso que nós utilizamos nas nossas casas, elas são provenientes de um processo industrial. Um simples lápis, ele também passa por um extenso e um complexo sistema industrializado. E aqui a gente já pode tirar as primeiras informações, as primeiras características introdutórias da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe uma transformação profunda na organização humana, na organização social, na organização econômica e nas organizações da nossa cultura, nossa forma de pensar. Então a Revolução Industrial ela traz transformações profundas, significativas, o que vão caracterizar as sociedades contemporâneas ocidentais. Um exemplo dessas transformações culturais é o novo código moral. O novo código moral, como a disciplina, o horário, o chegar cedo. Imagina que o avô de vocês pegue vocês lendo, fazendo uma leitura às 3 da tarde, O meu avô diria, vagabundo, Deveria estar trabalhando, porque o trabalho é o que dignifica, o trabalho é que traz o comportamento humano é que é baseado no trabalho, Então a pontualidade, a disciplina, a conduta pessoal, elas são todas características de uma cultura tipicamente industrial. Aqui é importante dizer também que o tempo, ele passa a ter uma outra conotação, o tempo passa a ser dinheiro, E o ócio, a vagabundagem, como diziam os avós antigamente, o não fazer nada, passa a ser altamente criticado. Tá? Bom, vamos lá então. Aqui, galera, a gente pode ver a evolução do sistema capitalista desde que ele surgiu lá na Idade Média até o seu ápice, o seu ponto mais alto, que é o desenvolvimento do capitalismo industrial, chegando até o capitalismo monopolista financeiro. Mas para nós falarmos sobre Revolução Industrial, é importante nós compreendermos a evolução desse sistema econômico capitalista que acabou então chegando até a famosa Revolução Industrial, que acabou então nos trazendo a Revolução Industrial. O sistema capitalista ele nasce, como já disse para vocês, lá no final da Idade Média, período chamado Baixa Idade Média, com o renascimento das cidades e com o renascimento do comércio. Aqueles indivíduos que viviam nas cidades e praticavam o comércio medieval, eles viviam numa região protegida pelos senhores feudais chamadas de burgos. E esses indivíduos, eles faziam o artesanato. Logo, o artesanato vai ser o primeiro modelo produtivo do capitalismo desde o seu surgimento. E nesse modelo inicial, dentro da nossa evolução do capitalismo, nós temos o artesão dominando todas as etapas da produção. Ou seja, esse artesão ele domina todas as etapas do processo produtivo do início ao fim. Se eu pegar um sapato como exemplo, ele sabe fazer a sola, ele sabe recortar o couro, ele sabe o que ele utiliza para colar o couro na sola, ele sabe fazer o cadarço. Então ele conhece todas as etapas do processo produtivo. Além do conhecimento que ele tem de todas as etapas, ele ainda é dono do meio de produção, das ferramentas que se utiliza e da matéria-prima utilizada e aplicada nessa produção. Então, ele é dono do seu próprio negócio. Ele sabe o tempo que leva para a produção. Isso quer dizer que dentro desse sistema produtivo, o artesanato, o artesão ele tem mais autonomia para definir quanto vai produzir, os valores cobrados, ou até mesmo os salários e os valores a serem pagos pelos agentes que trabalham junto com ele dentro
dessa ação produtiva, dentro dessa cadeia produtiva. Tá? Então, a controle, a autonomia total do artesão, né, em todas as fases produtivas. E é óbvio, né, se eu tenho um artesão que ele faz todo o processo produtivo, aqui nós não temos ainda a divisão social do trabalho. Isso quer dizer que a produção ainda é em pequena escala, tá? E os produtos são um pouco mais caros. Por quê? Porque são produtos personalizados. Vamos imaginar que eu queira comprar uma camisa, né? Vou comprar uma camisa lá na Dudalina ou numa loja, eu sei que aquela camisa é fabricada em massa. Eu não sou o único proprietário de uma camisa idêntica a essa. Outros indivíduos também têm uma camisa igual à minha. Agora, aqui nesse período final da Idade Média, se eu tivesse condições de comprar uma camisa, eu teria que procurar o meu alfaiate que faria uma camisa personalizada para mim. Logo, esse produto se torna mais caro e mais escasso, ou seja, em menor quantidade. Aí esse modelo de manufatura, né, artesão, ele vai se modificando, e ele cresce e se desenvolve ao longo da modernidade, lá onde a economia era uma economia tipicamente mercantilista. Aqui, essa forma de produção, ela começa a se modificar. Em vez de ter um artesão produzindo todo o processo, eu vou ter vários operários. E cada operário vai fazer agora uma parte do processo produtivo. Agora, cada operário vai fazer uma parte do processo produtivo. Eu tenho um operário que faz só solas, eu tenho um operário que só recorta o couro, eu tenho um operário que só faz cadarços, e eu tenho um quarto operário que só vai colar o couro na sola. Então, aqui já começa uma divisão social do trabalho. Cada trabalhador faz uma parte do produto final. Há uma supervisão do mestre artesão sobre os aprendizes dentro da fábrica. O trabalho ele é predominantemente manual. A gente só vai ver que aumento das máquinas ocorre só com a indústria, né? Aqui então nós já temos equipamentos e máquinas, só que esses equipamentos e máquinas eles têm como força motriz a força humana ou animal. Mas o que predomina ainda na fase da manufatura é o trabalho manual. Aqui o trabalho também ele está mais no âmbito familiar, alguns aprendizes, poucos salários, gente, ainda não tem aquela lógica extensiva que se expande depois com a mão de obra assalariada. Muitos jovens aprendizes, que eram considerados aprendizes até os 21 anos de idade, eles recebiam, em troca do trabalho nas fábricas, né, eles recebiam alimento, eles recebiam casa, então é um trabalho ainda em âmbito familiar. Mas eles estão até os 21 anos aprendendo uma profissão, e eles podem chegar ao patamar de mestres artesãos, né, se assim continuarem. Né? Com o passar do tempo, a evolução da manufatura veio a indústria. E é o que caracteriza a contemporaneidade. Né? Bom, aqui nós temos uma informação interessante. A indústria marca, ou a revolução industrial marca, o fim completo da transição do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista. Então a gente está passando até esse momento por um processo de transição, né? A transição da modernidade para a contemporaneidade. E a Revolução Industrial marca o fim desta transição. Aqui, gente, o uso de máquinas se torna muito mais referente, se torna muito maior, né? Se no período anterior o trabalho manual era predominante, agora a utilização das máquinas se torna predominante. Então nós temos a introdução da maquinofatura. Não quer dizer que as máquinas não eram utilizadas no período anterior, elas também são utilizadas, mas não há um predomínio da utilização das máquinas. Esse predomínio do uso das máquinas só ocorre a partir da fase industrial do capitalismo. Tá? A mão de obra ela passa a ser desvalorizada porque há um maior, né, divisão social do trabalho. Então eu tenho um trabalhador que ele faz uma parte muito pequena do produto final e ele se afasta do conhecimento. Isso é o que a gente vai chamar de alienação. Né? Então o operário, ele não precisa ser um operário qualificado, porque ele faz uma parte tão pequena que ele pode ser substituído a qualquer momento.
E isso faz com que os salários dos operários sejam reduzidos, perfeito? Bom, eu falei em salário, é porque o que predomina nessa terceira fase industrial é justamente a mão de obra assalariada com o predomínio das máquinas, tá? Bom, qual que é a diferença do primeiro modelo artesanal para esse último modelo? A quantidade de produtos produzidos. Então, além de eu conseguir baratear o produto final, eu vou conseguir fabricar em larga escala. E isso é revolucionário. Porque se no período anterior um produto simples manufaturado era muito caro, agora ele se torna mais barato. E populações que até esse momento não tinham condições de comprar esses produtos vão poder, a primeira vez na vida, né, ter acesso a esta produção mais barata e mais produtiva. Perfeito? Então, gente, essa é a evolução do sistema produtivo, né, até chegarmos na Revolução Industrial e no capitalismo industrializado. Pessoal, então aqui nós temos algo muito importante, que é a periodização. Como é que a gente faz a divisão em períodos históricos dessa Revolução Industrial? Para vocês vestibulandos, né, essa ordenação cronológica ou essa divisão cronológica, ela se torna muito importante e muitas vezes até salvadora nas questões de vestibular. Então nós vamos dividir agora, nesse exato momento, né, a Revolução Industrial em duas fases, né? Nós já estamos na quarta fase da Revolução Industrial, mas nós vamos trabalhar inicialmente apenas com as duas primeiras fases. A primeira fase, ela se inicia exclusivamente na Inglaterra, em nenhum outro lugar do globo terrestre, tá? Só na Inglaterra, a partir de 1760, segunda metade do século XVIII. E essa Revolução Industrial Inglesa, ela se estende até 1850, 1860, vai depender da bibliografia, né? Mas é em torno de 1860 a 1850, tá? Do século XIX. E basicamente o que se produz na Inglaterra, nessas primeiras indústrias inglesas, né, do século XVIII ao século XIX, é produtos como tecidos, a indústria têxtil. Já na segunda fase, que vai de 1850, 1860, como eu já disse anteriormente, depende da bibliografia, até 1940. Aí o cara olha pro Rafa e diz, caraca, Rafa, até 1940? A Segunda Guerra Mundial vai ter 45. Então a segunda fase da Revolução Industrial, ela se estende até quase o início da Segunda Guerra Mundial. E se na primeira fase nós temos exclusividade da Revolução na Inglaterra, a gente vai ver que a Revolução ela vai se estender por todo o continente europeu. A Bélgica foi a segunda nação a se industrializar logo após a Inglaterra, seguido da Holanda, da França e grande parte das nações do continente europeu. Além da Europa, quem também passa pela industrialização na segunda fase é Estados Unidos da América e o Japão. No Japão, nós temos um processo que eu vou explicar para vocês mais tarde, chamada Era Meiji, certo? Que é a substituição do sistema feudal japonês de shogunato por um sistema ocidental industrializado. E o que marca a segunda fase da Revolução Industrial é o surgimento do transporte e da comunicação. As linhas férreas, né? Aquela velha e boa Maria Fumaça, trazendo produtos de um local para o outro, levando matéria-prima para as fábricas. O transporte marítimo foi aperfeiçoado, né? Com aquelas caldeiras que faziam as máquinas se movimentar. Além das ferrovias e do transporte marítimo, há também um grande avanço na comunicação, com o telégrafo, com o telefone, né? Então a comunicação ela também é importante para a indústria. A indústria ela não pode viver isolada, ela tem que entrar em contato com os seus fornecedores de matéria-prima, ela tem que entrar em contato com os seus mercados consumidores. Além desse desenvolvimento tecnológico que aflora né, significativamente na segunda fase, é a fase do avanço tecnológico. Nós vamos ver, além das ferrovias, além dos transportes da comunicação, a indústria de farmacos,
né, a indústria da medicina e várias áreas da vida humana, nos trazendo o que a gente chama de Belle Époque, né? Ou Belle Époque, como se costuma dizer. Um período onde as sociedades europeias usufruem de forma maravilhosa e de forma, né, fantástica os recursos tecnológicos provenientes dessa segunda fase da Revolução Industrial. Agora vamos chamar a atenção, gente, para o ano de 1900. O ano de 1900 há uma virada de jogo nesse sistema capitalista industrial. E a expansão da indústria é tão grande que essas indústrias vão começar a se aglomerar. Vão começar uma a absorver a outra e elas vão se tornar grandes multinacionais. Para buscar investimento, essas grandes empresas conglomeradas, elas vão buscar novas formas de investimento, como, por exemplo, o surgimento da Bolsa de Valores, o mercado de ações. Então nós estamos aqui, a partir de 1900, saindo de um capitalismo industrial para um capitalismo financeiro, para um capitalismo, como é que a gente diz, monopolista. Tá? Além do surgimento da Bolsa de Valores no mercado de ações, como forma de investimento dessas grandes indústrias, nós temos também a fusão do capital bancário com o capital industrial. Porque os donos dos bancos, né, aqueles agentes bancários, eles vão ver um grande potencial na indústria que se desenvolve na segunda fase. E eles vão querer também investir nessa alta produção industrial e nessa grande tecnologia industrial. Então, vai ocorrer, gente, uma fusão do capital bancário com o capital industrial. E aí, o investimento, a mascada, a grana que se injeta na indústria, ela é muito maior, dando mais possibilidades tecnológicas, ou seja, de desenvolvimento tecnológico, e acelerando ainda mais a produção. Perfeito? Então, esse mercado financeiro, Bolsa de Valores e as ações, elas surgem justamente nesta fase a partir de 1900 do capitalismo monopolista e com a fusão do capital bancário com o capital industrial. Tá? Bom, a partir desse novo sistema capitalista industrial, né, monopolista financeiro, nós vamos ver então que a produção passa a ser mais automatizada, com máquinas que têm uma capacidade muito maior de produção, né, o desenvolvimento da eletrônica, da eletricidade, da química. E dois caras são muito importantes, o Taylor e o Ford, né? O Taylor vai escrever uma obra chamada Administração Científica, onde ele vai aperfeiçoar cientificamente, né, a produção dentro dessas fábricas e indústrias. Como isso, Rafa? Ele vai começar a botar em tabelas, claro que não tem Excel na época, mas ele vai botar em tabelas todas as fases produtivas e o que pode ser feito dentro da logística da fábrica para acelerar a produção. Então, por exemplo, se eu estou identificando que esta fase da produção leva 10 minutos, pelos meus cálculos, eu vou ter que diminuir de 10 minutos para 8. Porque se eu conseguir diminuir de 10 minutos para 8, nesta primeira fase da produção, eu vou ter no final da produção um valor agregado, ou seja, eu vou ter mais lucratividade e um aceleramento da produção. Então o Taylor traz uma administração e uma logística de fábricas mais científica, com a famosa administração científica, aperfeiçoando o processo produtivo. E o Ford, né, o Ford que é o criador da GM, um grande fabricante de carros ali no início do século XX nos Estados Unidos, ele vai criar a linha de montagem, onde o trabalhador não se mexe, porque o trabalhador ficar vagando pela fábrica é perder tempo, o trabalhador fica parado. O que passa na frente do trabalhador é uma esteira, e o produto passa nessa esteira, e ele então vai ter que manusear, trabalhar em cima do produto, o produto passa, vem outro, trabalha em cima do produto, vem outro. Isso fica muito caracterizado, gente, essa ideia, né, de linha de produção do Ford, ela fica muito, muito caracterizada naquele filme fantástico de Charles Chaplin chamado Tempos Modernos,
Quem nunca assistiu no ensino fundamental com um professor ou com uma professora de história, um trecho de Tempos Modernos de Charlie Chaplin? Ele com duas ferramentas na mão e ele passa numa esteira o dia inteiro, né, trabalhando daquela esteira. Tá? Então, tanto Taylor quanto Ford vão criar sistemas para otimizar, para melhorar o sistema produtivo, acelerando a produção, aumentando a produção e barateando a produção. E aqui, gente, começa já a se introduzir o famoso relógio ponto, né? O trabalhador tem que pontualmente trabalhar nessas fábricas. E há um cara que regula o trabalho das pessoas, que controla, que fiscaliza a disciplina nas fábricas. Tá fazendo corpo mole ou tá trabalhando aceleradamente? Então, aqui se traz a ideia, se volta com a ideia de time is money, né? O tempo é dinheiro. Mais dinheiro para o dono da fábrica do que para o trabalhador. Pessoal, eu adoro trabalhar com os alunos em sala de aula com essa tabela. Porque essa tabela, ela facilita as distinções, as diferenças entre a primeira fase da Revolução Industrial da segunda fase da Revolução Industrial. Então, o período em que ocorre a primeira Revolução Industrial, 1760 a 1860, 1850, como nós vimos no material anterior. Segunda Revolução Industrial, 1860 até 1940, até o início da Grande Guerra. Onde que ocorre a primeira Revolução Industrial? Apenas na Inglaterra. Ela é a precursora, ela é a pioneira, ela é a primeira nação a desenvolver a indústria. Depois nós vamos ver que na segunda Revolução Industrial, a indústria se espalha por toda a Europa continental, Estados Unidos, Japão, e Rússia, que tem uma parte asiática. O setor industrial que se desenvolve na primeira fase é o têxtil, a produção de tecidos. Já na segunda Revolução Industrial há uma diversificação na indústria. Indústria automobilística, petroquímica, siderúrgica, surgimento dos derivados do petróleo, como a querosene, como a gasolina, o surgimento da eletricidade. Então, todas essas referências são referências da segunda Revolução Industrial. A energia que se utiliza na primeira é apenas vapor d'água. Sim, vapor d'água. É como se fossem grandes panelas de pressão, que nós chamávamos na época de caldeiras. Quem aí já manuseou uma panela de pressão sabe o que eu estou falando. A panela de pressão, ela tem uma borracha que veda, hermeticamente a panela. E aí tu bota a panela com feijão lá no fogo, as moléculas de água, elas começam a se expandir por causa do calor e elas começam a virar vapor. Mas como as moléculas não têm para onde se expandir, porque a panela está fechada, ali forma uma pressão. E essa pressão faz os alimentos cozerem com mais rapidez, com mais velocidade. Ali, gente, dentro da panela de pressão tem muita energia concentrada. Até a década de 90, quando as fábricas de panela de pressão não tinham um sistema de segurança, haviam altos índices de morte por panela de pressão. Gente, parece piada, mas não é piada, isso é verdade. A pessoa estava lá na cozinha, cozinhando o feijão dela e, bom, explode a panela, a pessoa morre. Se nós pegarmos, por exemplo, esse ataque terrorista que teve em Boston aí nos últimos anos, o cara utilizou como bomba uma panela de pressão. Então tu imagina que essa pressão da panela, ela é uma energia fantástica. Agora, se eu acumular ela em grande quantidade, eu posso usar esse vapor e essa energia da pressão para fazerem as máquinas se movimentarem. Então, olhem o que eu vou dizer para vocês. A energia utilizada na primeira Revolução Industrial é vapor d'água. São as Marias Fumaças, são as caldeiras. A eletricidade e o motor a combustão, motor a explosão, como os carros a combustível fóssil, só vão surgir na segunda Revolução Industrial. E eu chamo a atenção de vocês para isso, porque os vestibulares, às vezes, levam o aluno a se confundir, as características da primeira com as características da segunda. É por isso que essa tabela se torna ainda mais pertinente para nós. Na primeira fase da Revolução Industrial, há utilização restrita de ferro para a fabricação das máquinas,
né, era o ferro. O aço, que é uma liga metálica, né, com basicamente ferro e carbono, né, eles tiram o oxigênio do ferro e eles fazem o aço. Aí misturam esse ferro, né, carbonizado ou sem oxigênio, eles misturam com manganês, misturam com estanho e eles fazem uma liga metálica. Tá? Então, quanto maior quantidade de carbono e menor quantidade de oxigênio, melhor é esse aço, né? Ou melhor, esse ferro que se torna aço. Então, isso é importante. Vocês compreenderem que o aço, como um metal, uma liga metálica melhor, mais eficiente, mais maleável, ela também vai surgir apenas na segunda Revolução Industrial. Na primeira, nós estamos utilizando na primeira fase apenas o ferro, né, que é com oxigênio. Bom, e o tipo de capitalismo na primeira fase da Revolução Industrial é o capitalismo liberal industrial. A partir do ano de 1900, né, da segunda Revolução Industrial, vai aparecer o capitalismo monopolista financeiro, como eu disse para vocês anteriormente, né? O surgimento da bolsa de valores, né, do mercado de ações e a fusão do capital bancário com o capital industrial. Bom, e quais são as inovações tecnológicas da primeira fase? Basicamente, máquina de fiar, de fazer fios, né? O tear hidráulico, a primeira máquina a vapor e o primeiro carro e embarcação a vapor também vão surgir na primeira Revolução Industrial, certo? Tu imagina que antes da Revolução Industrial, a pessoa ficava com um tear manual fazendo tecidos. E o tecido só podia ter a extensão do braço do operário. Agora, eu não preciso mais do braço do operário para mover o tear. Eu tenho uma máquina que faz esse processo. Então, o tamanho do tecido produzido não tem mais como referência o braço do trabalhador, do operário, mas sim a dimensão da máquina. Isso vai produzir em muito maior quantidade, em quantidades muito maiores, tá? Já na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ter a invenção do motor a combustão, o famoso motor 4 tempos, né? 13 e 4 tempos. O motor a combustão, o telégrafo, o telefone, a indústria química, o desenvolvimento de medicamentos, né, indústria de fármacos, a medicina, né, levando a Belle Époque, né, a Belle Époque, como nós dissemos anteriormente, né, que é a sociedade europeia se beneficiando desses avanços tecnológicos provenientes das tecnologias da segunda Revolução Industrial. Então, galera, já fizemos uma introdução, né, já falamos da periodização, as diferenças entre primeira e segunda fase. Agora chegou a hora de nós aprofundarmos esta primeira fase da Revolução Industrial. Bora lá? Bom, como nós já vimos, né, a Revolução Industrial, ela se caracteriza por um aperfeiçoamento na produção de bens de consumo. Ela se inicia na Inglaterra de 1760, ela vai ter como característica principal, né, ou seja, não tem como tirar da Revolução Industrial, não tem como deixar de lado essas três informações, né, meu pai, ficou ruim. São três informações primordiais para a compreensão da indústria moderna. Primeiro, divisão social do trabalho. Cada trabalhador faz uma parte do processo produtivo, faz uma parte do produto final. Né? Introdução de tecnologias que até então eram desconhecidas, né? E um forte cientificismo. As sociedades europeias dessa época, final do século XIX, início do século XX, são sociedades que depositam uma crença suprema na ciência. Elas acreditam que a ciência é o único caminho, a tecnologia é o único caminho de construir uma sociedade melhor, mais justa e harmônica. Então ninguém podia criticar a ciência, né, e o aparecimento tecnológico, porque era um período de grande confiança na ciência e na tecnologia, tá? E foi justamente essa ciência e essa tecnologia que permitiram um avanço na produção industrial, acelerando a produção
e barateando, né, levando produtos para famílias e pessoas que até esse momento não tinham condições financeiras de comprá-los, tá? A partir então da Revolução Industrial começa o predomínio das máquinas na produção. Então, eu sempre utilizei máquinas na produção desde o período artesanal, desde o período da manufatura. Agora, nesses períodos anteriores à industrialização, o trabalho manual sempre é predominante. A partir de agora, o trabalho das máquinas passa a ser predominante. E aí, o tempo é dinheiro. Eu não vou ter que respeitar o tempo humano do trabalho, eu vou ter que respeitar agora o tempo das máquinas do trabalho. Não é a máquina que se adequa ao tempo humano e à capacidade humana, é o ser humano que vai ter que se adequar ao tempo das máquinas. Então tem que chegar na hora, tem que bater o ponto na hora, tem que trabalhar até o fim do expediente. Essa coisa da regulação das horas, né, que tudo tem que ser pontual, isso é uma cultura da industrialização, né, e basicamente por causa do predomínio das máquinas, onde as pessoas, os trabalhadores, têm que se adequar não ao tempo natural, não ao tempo humano, mas elas têm que se adequar ao tempo das máquinas. E isso, gente, como eu disse lá no primeiro slide para vocês, vai trazer modificações profundas, mudanças profundas na sociedade, na economia, né, na política, em todas as esferas da organização humana. Porque a nossa organização ela passa a ser pautada pela indústria e não mais pelas relações tipicamente humanas. Esse slide é importante. Importante demais, diga-se de passagem. Qual que é o grande segredo da indústria? Além da divisão social do trabalho, além da introdução da tecnologia, né, e principalmente a utilização das máquinas. Aqui nós temos que ter como referência que as máquinas são utilizadas desde o Império Romano. Né? Os romanos tinham as atiradeiras, eram máquinas que atiravam uma lança gigante, tinham as catapultas que lançavam pedras. Então as máquinas elas existem há muito mais tempo. Agora, o segredo da Revolução Industrial é qual a energia que eu utilizo nessas máquinas. Até a Revolução Industrial, todas as máquinas eram movidas com a energia humana, animal ou natural. Nós temos, por exemplo, gente, lá no Brasil colonial, os senhores do engenho tinham os moinhos de açúcar que eles eram puxados por escravos inicialmente. Eram 2 escravos que ficavam rodeando, né, rodando em torno da moenda para fazer a moenda funcionar. Ou seja, a máquina do moinho funcionava com força humana. Depois eles vão botar o boi, puxar a máquina, né? Ou o arado, que é puxado pelo animal, pelo cavalo, pelo boi, ou então a natureza com os moinhos de vento, ou as rodas d'água. Bom, mas aqui, gente, a energia é limitada. A energia é natural. Porque se o rio seca, eu fico sem a minha roda d'água. Se está sem vento, o moinho não funciona. Se o escravo morre de cansado, ninguém mais move aquela moenda de açúcar. O que a Revolução Industrial vai trazer? Uma energia química física, que é o carvão que esquenta a água e a molécula de água pressionada, né, restrita num ambiente fechado hermeticamente, como a panela de pressão, cria pressão. E essa pressão gera a energia necessária para a movimentação das máquinas. Esse, para mim, gente, é o grande segredo da Revolução Industrial. A substituição da força motriz natural pela força motriz química física. Inicialmente com o carvão e o vapor, depois com a eletricidade e com os combustíveis fósseis. E qual que é a diferença? A intensidade. Além da intensidade, nós temos uma energia que não se interrompe, que ela é plena, que ela é constante. Então eu posso produzir, não vou depender do vento. Posso produzir, não vou depender da água do rio e nem da força dos escravos ou dos bois. Então, aqui nós temos uma força motriz constante e intensa. E essa é a grande diferencial. Galera, essa é uma das questões centrais da Revolução Industrial. Por que começou na Inglaterra, Rafa? Por que não começou em Portugal? Por que começou na Inglaterra? Por que não começou na Espanha? Por que não começou na França? O que a Inglaterra tinha que as demais nações não tinham?
Quais são os elementos que tornaram a industrialização mais favorável no território inglês? Tá? Então, quais são os motivos da Revolução Industrial começar na Inglaterra? Vamos lá, então? Gente, a Revolução Gloriosa, também conhecida como Revolução Burguesa, a Revolução Inglesa, vai colocar a burguesia no poder político da Inglaterra. Esta burguesia, que já era detentora de poderes econômicos com acúmulo de capital, né, primitivo, vão tomar o poder político com a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa. Esta burguesia passa a utilizar as duas esferas do poder, o econômico e o político, para impulsionar a industrialização. Então eles vão colocar a força política do Estado como instrumento de avanço da industrialização. Vão começar a incentivar a ciência, vão começar a incentivar, né, financiamento para a indústria. Então eles vão usar o aparato econômico que possuem e o Estado, o aparato de Estado político para impulsionar e desenvolver a indústria. Tá? Burguesia no comando, a burguesia tem a mentalidade do desenvolvimento capitalista. É esta burguesia que iniciou com o capitalismo no final da Idade Média. Não podemos deixar de lado, né, algo que aconteceu um pouco antes do Bill of Rights, da grande declaração de direitos da Revolução Gloriosa. Uma atuação de Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, em 1651, ele vai editar o Ato de Navegação. E esse ato de navegação vai dizer o seguinte: produtos ingleses só podem ser transportados por embarcações inglesas. Então, a partir de 1651, com o ato de navegação, Oliver Cromwell determina que a produção de manufatura de tecidos inglês só pode ser transportado por embarcações inglesas. Mas quem que fazia o transporte para a Inglaterra até esse momento, Rafa? Os holandeses. E a gente sabe das histórias do Brasil, né, da história do Brasil, que os holandeses eram os maiores transportadores do mundo na Idade Moderna, transportando inclusive açúcar brasileiro. Só que aí o que o Oliver Cromwell vai pensar? Em vez de eu pagar para o holandês fazer para mim, o transporte eu mesmo vou fazer. E eu vou ficar com essa mascada aqui na Inglaterra, vou ficar com essa grana aqui na Inglaterra, e vou utilizar esta grana para desenvolver uma marinha mercante. Ou seja, para o desenvolvimento naval do comércio inglês. E a partir desse momento, os ingleses vão desenvolver um grande aparato de navegação comercial, chegando em todas as localidades do mundo, por mar, e estabelecendo contratos em todas as regiões do mundo, ou seja, estabelecendo o mercado consumidor, estabelecendo possíveis compradores. Basta eu acelerar a produção, porque os compradores eu já encontrei com o desenvolvimento naval. Tá? Isso vai abrir novos mercados consumidores, o que é necessário para a indústria, né? Se a indústria não tiver compradores, a indústria vai à falência. É neste processo das grandes navegações que começa também a colonização da América do Norte, né? A partir de 1603, 1607, 1603 morre a Rainha Elizabeth. 1607 é a primeira colônia inglesa na América do Norte, a Virgínia. Ou seja, a Inglaterra também vai abrir mercados consumidores na América do Norte. Tá? Nós não podemos deixar de lado um acordo que a Inglaterra fez com Portugal em 1703. Que o professor Hernani sempre comenta nas aulas, inclusive eu já assisti essa aula do professor Hernani, que fala sobre o Tratado de Maldwin, ou o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal fica responsável por vender vinhos para a Inglaterra, e a Inglaterra fica responsável por vender panos, tecidos para Portugal. É por isso que nós vamos chamar o Tratado de Maldwin, de 1703, de Tratado de Panos e Vinhos. Só que se eu for botar na balança, o que tem mais valor agregado? O vinho ou o tecido manufaturado? E a resposta é simples. O vinho português tem um baixo custo de valor agregado. É quase um produto agrícola. Já o tecido inglês, não. Ele tem um grande valor agregado.
Por quê? Porque é uma manufatura, é produzida de acordo com um sistema capitalista moderno. Bom, nesse acordo, onde um vende vinho e o outro vende panos, quem é que vai ter vantagens? Aquele que tem um produto com maior valor agregado, aquele que vende panos. Então quer dizer que praticamente 50% do ouro que os portugueses tiravam do Brasil foi parar nos cofres ingleses. Um dos elementos que explica essa transição do ouro brasileiro de Portugal para a Inglaterra é o Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Maltwin. Isso quer dizer que para a Inglaterra desenvolver a sua indústria moderna, a Inglaterra vai precisar de dinheiro acumulado, vai precisar de dinheiro concentrado. E tanto o ato de navegação, né, quanto o Tratado de Maltwin vão levar o reino inglês a concentrar grandes quantidades de capital. E essa é a diferença entre dinheiro e capital, né? Dinheiro é só dinheiro. Agora, quando eu utilizo esse dinheiro como investimento, ele deixa de ser dinheiro e ele passa a ser capital, tá? Então, aqui nós temos, né, a característica de acúmulo primitivo de capital, que é uma das características essenciais para o desenvolvimento industrial. Tu não consegue desenvolver ciência, né? Não consegue desenvolver tecnologia e pensar uma indústria moderna sem dinheiro, meu querido. Tá? Bom, o que vai também contribuir para esse acúmulo primitivo de capital por parte da Inglaterra, além do Tratado de Maltwin e o ato de navegação e as manufaturas de tecidos da Inglaterra, nós temos a religiosidade inglesa. A religião oficial na Inglaterra é o anglicanismo, mas há uma grande cultura calvinista. Há uma grande cultura calvinista dentro da religião anglicana. A religião anglicana, quando ela é criada lá no século XVI, ela é criada com uma salada de fruta. O rei Henrique VIII de Tudor, quando cria a igreja anglicana, ele traz elementos do calvinismo, ele traz elementos do luteranismo, ele traz elementos do catolicismo, mistura tudo e cria a igreja anglicana. Então, além dos puritanos ingleses, os calvinistas radicais da Inglaterra, a própria igreja anglicana tem, né, uma liturgia, né, ou características da liturgia calvinista e do pensamento calvinista. O que diz Calvino? Que nós nascemos com um dom, nós nascemos com algo que Deus nos deu. O que eu tenho que fazer ao longo da vida? Transformar esse dom em trabalho, trabalho dedicado, trabalho concentrado, trabalho sério, né? E depois que eu, com o tempo, transformo, né, o meu dom, né, a minha virtude em trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho gerar riqueza. Como? Praticando ascese. Sendo um pão duro, não posso gastar nada. E eu tenho que concentrar dinheiro, concentrar dinheiro, concentrar dinheiro, porque esse dinheiro que eu estou concentrando não é meu. Esse dinheiro é de Deus. Porque o dinheiro que eu estou concentrando é fruto do meu dom e do meu trabalho, né? Concentrado, meu trabalho diligente. Então, esse dinheiro, ele é fruto do dom divino que Deus me deu. Então, o sinal da minha salvação, segundo as religiões calvinistas, é o acúmulo de capital. Max Weber, no início do século XX, escreveu muito bem, né, na sua obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, esta lógica, essa crença religiosa, ela traz vantagens para o acúmulo de capital, uma vez que ela diz que acúmulo de capital é sinal de salvação. Nós vimos que a primeira revolução industrial ela usa como elementos energéticos o carvão e a água, o ferro para construir as máquinas. Então, a Inglaterra, para desenvolver a sua revolução industrial, vai precisar de grandes quantidades de ferro e grandes quantidades de carvão mineral. E aí, meu querido, os ingleses nasceram com a bundica virada para a lua. Porque se esse é um elemento significativo, importante para o início da indústria, vamos imaginar e vamos, né, trazer à tona a ideia de que a Inglaterra tinha, nesse momento, grandes jazidas de carvão e ferro dentro do seu território. O que facilita o processo de industrialização. Segundo ponto que nós temos aqui são os Enclosures Act, né, ou a política de cercamentos. Já falei para você sobre a política de cercamentos, vou repetir. Então, havia na Inglaterra
espaços agrícolas de uso comunitário, as terras de uso comum. Perfeito? Só que a iniciativa privada, a gente, os pequenos e médios produtores, né, a pequena e média nobreza rural inglesa, começa a criar ovelhas para poder dar matéria-prima para a indústria têxtil. Então a indústria têxtil está transformando lã em tecido, lã em tecido. Eu preciso de muita matéria-prima para a indústria transformar em tecidos. Essa gente começa a criar grandes quantidades de ovelha, justamente para suprir as necessidades da indústria, né, e principalmente as necessidades de matéria-prima, né, que detinha esta indústria nascente. Bom, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pegar essas terras de uso comunitário e eu vou começar a vender elas, cercar e vender. Vender para quem? Para gente, criar ovelhas. Aí, Rafa, mas e essas populações pobres e humildes que vivem, né, nas terras de uso comum, que tiram seu sustento das terras de uso comum? Bom, essas camadas inglesas de camponeses pobres despossuídos, eles vão ser expulsos da terra, porque a terra está sendo cercada e vendida para a iniciativa privada criar ovelhas. Então, esses camponeses vão ser expulsos. Sendo expulsos, eles vão começar a migrar para cidades. O que eu preciso na indústria? Mão de obra. E quanto mais barata for a mão de obra, melhor, mais lucrativo vai ser minha indústria. Então, esta massa de homens, de camponeses despossuídos, que estão fugindo para as cidades devido à política de cercamentos, vão se disponibilizar como uma mão de obra necessária para o nascimento da indústria. Lembrem vocês que após a divisão social do trabalho, cada trabalhador faz uma parte do processo produtivo, não há mais uma especialidade profissional. Então esse trabalhador ele pode ser substituído a qualquer momento. Por que ele pode ser substituído a qualquer momento? Porque ele faz uma parte muito pequena do processo total. Então ele pode ser substituído por qualquer um, perfeito? Além da política de cercamentos, que oferece, né, a mão de obra necessária, nós temos o liberalismo inglês. Claro que esse liberalismo ele é interno. Nas relações internacionais, a Inglaterra ainda tem medidas protecionistas, como eu vou ver aqui no último ponto. Mas internamente, o liberalismo de Adam Smith, né, a liberdade de circulação de mercadorias, né, aquela velha lei da procura e da oferta, aquela velha lei da livre concorrência, vai dar liberdade para a economia inglesa se desenvolver. Se eu unir, né, esse liberalismo, essa liberdade econômica para o desenvolvimento da indústria, com o grande investimento científico que a Inglaterra desenvolve nesse momento, a coisa se torna campo fértil para o pioneirismo inglês. Tá? Rafa, o que tu quis dizer internamente é liberal, né, aceita as liberdades comerciais e econômicas, mas externamente tem uma certa proteção da economia inglesa. Eu estou falando, por exemplo, né, de uma lei que os ingleses editaram em 1721, que é a famosa lei de Chita, onde eles proibiam a importação de tecidos de chita, né, ou de tecidos indianos, que eram chamados de tecido de chita, da Índia para a Inglaterra. Os ingleses não podiam comprar tecido de chita. Porque se eles comprassem da Índia esse tecido indiano barato, eles estariam concorrendo com as fábricas inglesas. Então, esta lei editada em 1721 é chamada de Atos de Chita. E é uma medida protecionista, não liberal. Né? Por quê? Porque ela impede, ela não permite a entrada de tecidos mais baratos fabricados na Índia dentro do território inglês, para que não concorressem com a indústria inglesa. Vamos então agora, gente, para as consequências da Revolução Industrial, as consequências. A consolidação do modo de produção capitalista, o predomínio do sistema capitalista industrial, né, trazendo transformações significativas não só na sociedade, não só na esfera econômica, não só na esfera política, mas também no comportamento e na cultura, como nós vimos anteriormente, tá? A emergência, o surgimento da burguesia, que passa a controlar a economia, que passa a controlar o Estado em prol da sua indústria, para defender os seus interesses. Aqui nasce o que a gente chama de Estado burguês, ou seja, a elite rica industrial,
usando a política para beneficiar a sua economia, para proteger, né, os seus recursos. Uma grande exploração da mão de obra humana, né? Quando eu digo exploração, são condições precárias do trabalho humano nas primeiras fábricas. Tu pensa que essas primeiras fábricas, gente, elas eram movidas a carvão e a água quente. Então, a fumaça tomava conta das fábricas muitas vezes, intoxicando as pessoas, com problemas respiratórios, né? Essas fábricas elas eram um pouco arejadas, né? Não tinha piso adequado, era chão batido, frio, e o trabalhador trabalhava de 15 a 18 horas por dia, certo? Hoje, a legislação brasileira permite o trabalho no Brasil a, no máximo, 8 horas diárias. Gente, o Brasil hoje, as leis trabalhistas brasileiras permitem 8 horas diárias, o resto é hora extra, né? Na Inglaterra da Revolução Industrial, um trabalhador podia trabalhar 18 horas por dia, em condições precárias de trabalho, né? Fumaça, frio, trabalho constante, pouco descanso. Gente, era uma situação muito precária mesmo, tá? E o salário, Rafa, não, o salário pelo menos era mais alto, né? Não, o salário era muito baixo. Salários baixos, altas jornadas de trabalho, péssimas condições de trabalho. Aí o cara disse, vou sair do trabalho e vou para casa, né? Pelo menos lá em casa está tudo tranquilo. Não. Não só eram péssimas as condições do trabalho, como eram péssimas as condições no cotidiano, na vida desses trabalhadores. Haviam locais onde 20 pessoas dormiam no mesmo cômodo. Crianças, mulheres, adultos, tudo com pouca roupa. Então, a vida em casa, às vezes, era menos adequada do que a vida, mais precária do que a vida na fábrica. Né? Aí tu pensa que nessas grandes cidades que crescem aceleradamente, as cidades industriais inglesas, elas não têm um planejamento de saneamento básico, de recolhimento de lixo, de atender em hospitais a população, de dar escola para os operários. Não tem isso, meu querido, não tem nem lei trabalhista. Então tu pensa que o lixo era na rua, os animais que faziam transporte das ruas defecavam, né, urinavam nas ruas, o lixo que era jogado na rua, porque não tinha recolhimento de lixo, os ratos e as baratas vinham, não tinha saneamento básico, muitas vezes o xixizinho, o cocôzinho da galera era um piniquim que ia para fora. Então a vida dos caras era horrível, era um cômodo que vivia 3, 4 famílias. Os caras trabalhavam 18 horas, tinham 2 horas para dormir depois, 2, 3 horas para dormir depois. E aqui, gente, começam a aparecer problemas sociais. Porque tu tem uma massa de camponeses que vieram para cidades, essas cidades cresceram aceleradamente, desordenadamente, essas cidades não estão preparadas para receber tanta gente. Então, como é que essas pessoas vão fugir da vida que tem, né, da vida precária que tem? Bebendo, usando droga, assaltando, estuprando, roubando. Então, essas grandes cidades vão começar a aparecer problemas sociais que até então não existiam. E olha que interessante, é neste contexto que surge a sociologia. Porque os cientistas começam a olhar para as cidades industriais da Inglaterra e, cara, tá um caos isso aqui. Tá todo mundo se matando, gente se drogando, ninguém de ninguém. O que a gente vai fazer para solucionar isso? Aí a galera disse, não, vamos trazer a filosofia, vamos trazer a matemática, vamos trazer a história, vamos trazer as ciências que já existem para analisar essa sociedade e tentar curar, tentar melhorar essa sociedade. Nenhuma ciência existente até esse momento tinha as ferramentas necessárias para analisar essa sociedade, porque essa sociedade nunca existiu. Essa sociedade nunca se constituiu, nunca foi dessa forma. Então eu preciso agora desenvolver uma nova disciplina científica, uma nova ciência que vai ter as ferramentas adequadas para analisar os vícios e os problemas sociais. Então é a partir dessa vida nas cidades industriais que surge a disciplina da sociologia. Tá? Outra questão, separação entre capital e os meios de produção, ou seja, a separação entre a fábrica, que é o meio que produz a riqueza, e o trabalhador. Porque o trabalhador ele faz uma parte do produto final.
Então ele desconhece o produto final, o valor do produto final, o tempo de produção do produto final. Esse processo é o que a gente chama de alienação. Então esse trabalhador ele é alienado, ele desconhece o produto final, o seu valor, o tempo aplicado nesse produto final. Como ele desconhece, o patrão vai chegar para ele e vai dizer, meu querido, vou ter que pagar 10 centavos. Né? E o cara vai olhar e dizer, não, tudo bem. Porque o cara não tem como contestar se 10 centavos é pouco ou é muito. Ele não sabe quanto é que custa um produto final. Ele não sabe quanto essa fábrica está produzindo por dia. Ele só vai fazer uma parte muito pequenininha todo dia, todo dia, todo dia. Todo tempo, uma parte mínima e pequena da produção. Então, o fato dele desconhecer a capacidade dessa fábrica leva ele a ser explorado com mais intensidade. Perfeito? A alienação do trabalhador é uma vantagem para o burguês dono da fábrica que vai conseguir explorar essa mão de obra. Tá? Há também um crescimento das cidades e um crescimento demográfico. Lembrando vocês que muitas e muitas camponeses, né, vão ser expulsos da terra pelos cercamentos e vão para as cidades. Então as cidades elas incham, elas crescem aceleradamente, assim como a população. Também temos um aumento dos problemas sociais, como eu disse para vocês, da criminalidade, da violência, da pobreza, das drogas, da bebida, com uma forma de subterfúgio, uma forma de fugir da vida horrível e precária que esses trabalhadores tinham. E é o surgimento da sociologia justamente nesse contexto. Olhem só o que eu vou mostrar para vocês, galera. Vamos lá. Esses dados históricos, gente, eles revelam justamente esse aumento populacional e esse processo de urbanização, crescimento, inchaço das cidades europeias a partir da primeira e da segunda Revolução Industrial. No ano de 1800, a Europa contabilizava 190 milhões de pessoas. 100 anos depois, em 1900, a Europa chegou a 460 milhões de pessoas vivendo na Europa. Então, em 100 anos, há um crescimento estrondoso, significativo, né, de pessoas vivendo na Europa. E olha a urbanização. Em 1800, haviam 23 cidades com mais de 100 mil habitantes. Lembrando vocês que Passo Fundo tem 200 mil. Na Europa de 1800, eram 23 cidades com 100 mil habitantes. 100 anos depois, em 1900, haviam 135 cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, em 100 anos, passou de 23 para 135 cidades com mais de 100 mil habitantes. Gente, esses dados são impressionantes, justamente, né, para a gente compreender a consequência da Revolução Industrial, que é o aumento populacional e o inchaço das cidades. Vamos ainda falar mais um pouco sobre a consolidação do modo de produção capitalista, né, das consequências da indústria, longas jornadas de trabalho, a disciplina nas fábricas, né, inclusive com castigo físico nas primeiras fábricas. Então tinha um capataz, um cara fortão que ficava rondando na fábrica, né, e ele ficava vigiando todo mundo. Tá fazendo corpo mole? Chicote, meu querido. Ah, esse aqui tá trabalhando certinho. Vocês todos aí tem que trabalhar como esse cara que tá trabalhando aqui, acelerado. Então, havia uma disciplina fabril. Né? Afinal de contas, tempo é dinheiro para o sistema industrial. O trabalho humano se adaptando às máquinas e não as máquinas se adaptando ao trabalho humano. Já comentei com vocês, né? O Charles Chaplin em tempos modernos. A invenção do cartão ponto, né, do relógio ponto, para registrar as horas, a questão da hora, né, da pontualidade ocidental hoje, né, é uma característica da cultura industrial. A ausência de leis trabalhistas que pudessem controlar, né, o domínio do dono da fábrica sobre os trabalhadores, a exploração do dono da fábrica sobre os trabalhadores. Destruição do meio ambiente. Será que há uma preocupação quanto à poluição do solo, quanto à poluição do ar e dos rios? Não há nenhuma preocupação. Não há nem preocupação com a exploração do trabalho humano. Então eles estão nem aí com o meio ambiente. Então há um período de grande destruição e de grande intoxicação do planeta Terra. Depois é que vão surgir, né, movimentos nacionais e internacionais para controle da poluição, né, dessas fábricas. E as péssimas condições de vida e de trabalho, como eu já disse para vocês, né? Longas jornadas de trabalho, de até 18 horas, salários baixíssimos, que mal dava para sustentar
o próprio trabalhador, muito menos a sua família, tá? E aqui, gente, algo impressionante, exploração de crianças. As crianças eram admitidas nas fábricas a partir dos 6 anos de idade, podiam trabalhar nas fábricas, tá? Entre 6 e 7 anos, algumas fábricas aceitavam com 7, outras fábricas aceitavam com 6. E mulheres, tá? Por quê? Porque esta fábrica agora, eu preciso, muitas vezes, de um indivíduo que tem a mão pequena. Eu botar o fiozinho dentro da máquina, para a máquina começar a transformar o fio em tecido, isso não é mão pequena, né? Às vezes aquelas máquinas todas entruncadas, para poder entrar dentro da máquina e começar o trabalho dentro dela, eu preciso ter um corpo pequeno. Então, muitas vezes, eu não preciso mais daquela força que os homens antigamente tinham para o trabalho. Agora, mulheres e crianças são suficientes, porque quem está fazendo o trabalho é a máquina, é a força motriz química física. Então, há uma vantagem em contratar mulheres e crianças, não só, né, pela fragilidade e a posição dentro das máquinas, mas principalmente porque na disciplina, para a manutenção da disciplina das fábricas, né, controlar um grupo de mulheres e um grupo de crianças é muito mais fácil por parte do capataz do que controlar um grupo de homens adultos. Ou seja, essa indústria ela é de certa forma covarde. Tá? E outro detalhe, uma outra vantagem ao contratar mulheres e crianças, a mulher recebia um salário que era metade do salário do homem. E a criança ganhava metade que era o salário da mulher. Basicamente 1/3 que era o salário do homem, né? 1/4 do que era o trabalho do homem, o salário do homem. Então, além, né, da disciplina ser mantida na fábrica com as mulheres e com as crianças, né, deles terem corpos menores, mais fácil ao manusear as máquinas e abastecer as máquinas, há uma outra vantagem em contratar mulheres e crianças. A outra vantagem é o aumento da lucratividade do dono da indústria, uma vez que o salário das mulheres e das crianças era um salário reduzido. Perfeito? E olha só que interessante, gente, nessa época, muitos burgueses industriais diziam que estavam fazendo uma coisa boa para as crianças. Imagina, trazendo uma criança de 6 anos para trabalhar na minha fábrica, estou fazendo coisa boa, porque essa criança de 6 anos podia estar na rua roubando, matando e fazendo bobagem, mas ela está aqui na minha fábrica aprendendo, né, uma profissão, né, aprendendo um ofício. Então eles ainda tinham um discurso que estavam fazendo coisa boa. Tá? Em 1835, as mulheres representavam 50% da força produtiva. Detalhe, ganhando a metade do que os homens ganhavam, tá, mulheres? Então, a questão bem interessante aí, o sexismo da história. Olhem só, gente, esse texto aqui é fantástico. Eu tirei ele do livro do Léo Huberman, um livro famoso do Léo Huberman. Vou ler para vocês aqui rapidinho, tá? Aqui é um documento oficial do Parlamento Britânico que começou a receber denúncias de exploração de crianças nas fábricas. Aí o parlamento disse, não, opa, vamos averiguar isso aí. Vamos chamar alguém aqui no parlamento para contar essa história melhor. E o parlamento inglês, né, ao receber essas denúncias e ao averiguar essas denúncias, o parlamento britânico resolveu convidar um ex-capataz de uma fábrica inglesa chamado John Moss. A data era 1816. E o parlamento olhou pro John Moss e disse, ô John Moss, essas crianças que trabalham nas fábricas são órfãos? São aprendizes e crianças órfãos? E o John Moss respondeu, todas órfãos, né? São crianças que não têm nem pai nem mãe. Aí o parlamento, né, decidindo aprofundar as questões, com que idade elas chegavam nas fábricas, assim, John Moss? As crianças que vinham de Londres, né, chegavam aí com 7 a 11 anos de idade. Já os que vinham de Liverpool tinham entre 8 a 15 anos de idade. Gente, vocês que estão em casa me assistindo, vocês conseguem imaginar uma criança de 7 anos dentro de uma fábrica insalubre da primeira Revolução Industrial, trabalhando de 18 horas por dia? Consegue imaginar? Eu não consigo. Tá? Então, essas eram as fábricas inglesas da primeira Revolução. Crianças de 7 anos, trabalhando 18 horas em regiões insalubres. Vamos piorar a coisa. Aí o parlamento olhou para John Moss. Até que idade essas crianças eram consideradas aprendizes, ganhando 1/4 do salário do adulto? Até os 21 anos. Até os 21 anos, ganhando 1/4 do salário? Tá bom. E qual que era o horário de trabalho dele, senhor John Moss? E o John Moss respondeu ao parlamento
O horário normal era das 5 da manhã às 8 da noite dessas crianças trabalharem. O parlamentar impressionado olhou para o John Moss e disse: 15 horas diárias, senhor John Moss? Esse era o horário normal das crianças de 7 anos trabalhando nas fábricas? E o senhor John Moss, sim, era o horário normal de crianças de 7 anos trabalharem nas fábricas. Olha só, o questionamento, as dúvidas vão mais além, olha só. Quando as fábricas paravam, ou por reparos das máquinas que estragavam, ou por falta de algodão, que abasteciam as máquinas, tinham que as crianças, depois das 8, que era o expediente era até as 8 da noite, tinham que as crianças até depois das 8 tinham que as crianças até depois das 8 da noite trabalhar mais tempo para recuperar o tempo perdido? E o senhor John Moss vai dizer sim. Muitas crianças passavam mais de 15 horas trabalhando, então é isso mesmo. E essas crianças ficavam em pé ou ficavam sentadas, senhor John Moss? Em pé. Às 15 horas, o tempo todo, senhor John Moss? Sim, o tempo todo. Haviam cadeiras nas fábricas, senhor John Moss? Não, não haviam cadeiras. Encontrei com frequência crianças pelo chão, muito depois da hora em que já deveriam estar dormindo. Aí a última pergunta, que nós temos aqui no documento do Leo Oberman. E haviam acidentes com essas máquinas e as crianças? E o senhor John Moss vai dizer com muita frequência. Tá? Então, gente, aqui a gente pode compreender por que Karl Marx desenvolveu a teoria dele. Eu, por exemplo, não concordo e tenho muitas críticas ao marxismo, não me considero um marxista. Agora, a gente passa por um momento da história onde nós estamos sistematicamente condenando o marxismo. Eu acho que o marxismo não é para ser condenado, ele é para ser criticado dentro da ciência acadêmica, histórica e sociológica. Agora, ao ler esse texto para vocês, eu consigo compreender o porquê que o teórico Karl Marx desenvolveu a teoria que ele desenvolveu. Não quer dizer que eu concorde. Agora, eu consigo compreender a dimensão da teoria dele e a importância, justamente para trazer uma melhor condição de vida para os trabalhadores industriais. Vamos falar um pouco mais sobre esses acidentes nas máquinas? Olhem só o documento que eu trago para vocês. Esse documento, gente, eu trouxe do livro da FTD, tá? Um livro da FTD de história. Vamos dar uma olhada nesse texto. Eu tenho conhecimento de mais acidentes no início do dia do que no final do dia. Esse é o depoimento do cara, o cara que trabalhava nas fábricas da Revolução Industrial. Então, olha, eu tenho mais conhecimento de... Eu tenho conhecimento de mais... Meu Deus! Eu tenho conhecimento de mais acidentes no início do dia do que no final. Eu fui, inclusive, testemunho de um deles. Uma criança que estava trabalhando a lã, isto é, preparando a lã para entrar na máquina, como eu disse para vocês, a mãozinha pequena, mas ao alçar o fio na máquina, a mão dele prendeu. Como ela foi pega de surpresa, acabou sendo engolida pelo mecanismo da máquina, sendo levada para dentro da máquina. E nós encontramos seus membros em um lugar, outro acolá. E ela foi cortada em pedaços. Gente, a criança de pequenininha estava botando o fiozinho dentro da máquina para a máquina funcionar e a máquina engoliu a criança, que estava no início do dia, provavelmente cansada, com alimentação frágil. Cansada, botou, engoliu. Ela foi esquartejada pela máquina. Ela foi esquartejada. Os caras abriram a máquina, um pedaço do braço de um lado, um pedaço do pé do outro. Tá? Ela foi cortada em pedaços. Todo o seu corpo mandado para dentro e foi totalmente mutilado. John Allett começou a trabalhar em uma fábrica têxtil, de tecidos, que tinha quando tinha 14 anos de idade. Allett tinha 53 anos quando foi entrevistado por Michael Sandler e seu comitê na Câmara dos Comuns no dia 21 de maio de 1832. Então, mais um documento que revela a precariedade do trabalho e a maldade desses primeiros industriais a utilizar a mão de obra infantil de forma descarada. Gente, beijos, valeu.